Tudo bem com vocês? Nosso vídeo hoje é uma aula sobre processos de formação de palavras. Você sabe que a língua portuguesa, ela compreende dois principais processos de formação de palavras. Nossas palavras podem ser formadas por composição ou por derivação, fundamentalmente. Há outros processos que alguns manuais didáticos, inclusive, colocam junto da derivação. Eu vou explicar para você que são processos que acontecem em menor frequência e que não devem ser colocados junto com a derivação, certo? Bom, primeiro vamos entender a diferença entre a composição e a derivação. Na composição, o processo de formação de novas palavras se dá a partir da equação de uma palavra já existente na língua somada a uma outra palavra já existente na língua. Então, eu tenho a palavra 1, a palavra 2 e vou gerar a palavra 3, certo? Então, seja para construir palavras que já estão no nosso léxico, esse processo é utilizado, seja para construir novas palavras. Às vezes a gente usa os tais neologismos. Então, na produção de neologismos, muitas vezes nós recorremos à união de palavras que já existem na língua. Pega uma palavra que já existe, junto com outra palavra que já existe e forma uma palavra 3, certo? Então, essas palavras, na verdade, elas podem perder elementos precisando, certo? Que se mantenha para a identificação da palavra base o que a gente chama de radical. Então, se eu for pegar uma perspectiva mais teórica, composição é um radical, mas outro radical. Mas para você entender isso de uma maneira mais fácil, eu estou traduzindo em uma palavra mais outra palavra. Tudo bem? Nesse processo de composição em que eu tenho duas palavras já existentes e formam uma palavra 3, eu posso ter a justaposição quando a palavra 1 e a palavra 2 não perdem nada no plano fônico. A identidade fônica dessas duas palavras permanece intacta, certo? E eu consigo reconhecer as duas palavras que formaram a minha terceira palavra composta, assim, muito fácil. Então, peguei aqui exemplos para vocês de justaposição. Vara, pau. Ora, eu tenho vara, que é uma palavra que existe e você conhece. Pau é uma outra palavra que existe e você conhece. Alguma perdeu alguma coisa? Não, não é verdade? Então, primeiro, eu tenho composição por quê? Para formar essa palavra aqui, eu juntei duas palavras já existentes na língua. Então, se no meu processo eu tenho palavra mais palavra, eu tenho composição. Essa composição é por justaposição? Por que é por justaposição? Porque eu não perdi nada. Olha quando eu tenho composição por aglutinação. Quando, de alguma maneira, algum elemento fônico se perdeu. Então, em aguardente, eu tenho água, palavra 1, mais ardente, palavra 2. Percebam que um A se perdeu, não é verdade? Então, se eu tive a perda de um A da palavra água, o acento também se perde, porque a sílaba tônica muda. Então, o que acontece? Eu tenho a junção em aguardente, é uma junção de duas palavras que eu consigo identificar, certo? Então, os radicais, a identidade dessas palavras está preservada, mas algum elemento se perdeu. Se algum elemento se perdeu, eu tenho uma composição, porque eu já tinha duas palavras, por aglutinação. Percebam que em sanguessuga, quais são as duas palavras? Sangue e suga, certo? Ah, Patrícia, mas teve um S a mais, igual acontece em girassol, tem um S a mais. E aí, será que é aglutinação por causa disso? Não. Na aglutinação, há alguma perda no plano fônico. Essa duplicação do S acontece justamente para preservar a camada fônica da palavra suga. Porque se eu juntasse e não colocasse dois S, ia virar sanguessuga. Aí você nem ia lembrar do suga. E girasol, você nem ia lembrar que era o sol, certo? Então, no plano fônico, as duas palavras sangue e suga permanecem inalteradas.
alteradas, assim como gira-sol. As duas palavras permanecem inalteradas com posição por justaposição. Madre, pérola. Madre, a palavra que já existe. Pérola é uma palavra também que já existe. Juntei as duas sem perder nada. Posso juntar com hífen também? Igual a couve, flor? Posso também. Outros exemplos de aglutinação. Palhaceata, que é um neologismo. Sabe o que é uma palhaceata? É uma passeata de palhaços. Então é uma palhaceata. Eu tenho o palhaço e tenho a passeata. Juntei os dois, palhaceata. Mas é evidente que eu perdi bastante coisa, né? Eu continuo identificando as duas matrizes aí, certo? As duas palavras que estão na base dessa formação, mas houve perda, então há aglutinação. Namorido. Namorido é uma mistura de namorado e marido, não é isso? Namorado existe, marido existe. Eu juntei os dois, deu namorido, mas houve perda. Se houve alguma perda fônica sem perda da identidade, mas a perda fônica, eu tenho aglutinação. Fácil, né? Já a derivação, ela acontece com uma outra equação. A equação da derivação é palavra, ou seja, um radical, mais um afixo. Então, eu não tenho duas palavras. Eu tenho uma palavra que vai se juntar com um afixo e vai formar uma segunda palavra. Percebam que na composição eu tenho a geração de uma terceira palavra, porque eu tenho a palavra 1, a palavra 2 que se juntam e formam a palavra 3. Na derivação, não. Na derivação eu tenho a palavra 1 que se soma a um afixo, certo? Que eu vou traduzir para você como aqueles pedacinhos, que não são umas palavras, são só elementos da língua que se juntam às palavras, certo? Para formar uma palavra 2. Vamos ver como é que isso funciona? O afixo, preste atenção, ele pode vir antes da palavra. Então, antes da palavra que já existe, vai ser um prefixo. Depois da palavra que já existe, é um sufixo. Bom, então quando eu tenho o uso de um prefixo, que é um afixo, antes do radical, antes da palavra base, eu tenho uma prefixação. Então vem aqui comigo, ó. A palavra feliz é uma palavra que já existe, primitiva. Eu pego o in e coloco aqui na frente, você tá vendo? In não é uma palavra, você sabe que não é uma palavra. In é um afixo. Um afixo que aparece antes da palavra base e forma o infeliz, que é uma palavra formada por prefixação. Leal é uma palavra que já existe, uma palavra primitiva, que é a minha palavra base. E eu coloco aqui o des na frente. Des é um prefixo, então eu tenho a prefixação. Percebam que na composição eu tenho duas palavras. Na derivação, não. Eu tenho uma palavra mais afixos, certo? Então, o primeiro tipo de derivação é que tem um afixo do tipo prefixo, que vem antes do radical. A sufixação, então eu tenho aqui a mesma palavra base, que era feliz, só que eu coloquei um sufixo. Mente é um sufixo formador de advérbios na língua portuguesa, certo? Então, feliz é um adjetivo, felizmente é um advérbio derivado desse adjetivo. E esse sufixo aqui eu chamo de sufixo por quê? Porque ele veio depois da palavra base. A mesma palavra leal que apareceu aqui, só que agora eu coloquei o quê? Um afixo depois do leal. Se tá depois, eu tenho um sufixo. Então, o segundo tipo de derivação que eu tenho é a derivação por sufixação. E quando eu tenho prefixo e sufixo? Bom, a minha palavra base era a mesma nos dois casos, ó. Feliz e leal. E o que aconteceu? Eu coloquei o in e coloquei o mente. Eu coloquei o des e coloquei o dade. Vocês estão vendo? Bom, e por que é, Patrícia, que eu não posso chamar isso de parassíntese? Já vou explicar a você,
Porque na parassíntese eu também tenho o elemento antes e depois do radical, mas com uma diferença. Preste atenção que na prefixação e sufixação eu tenho, como o próprio nome já diz, dois processos. Um processo de prefixação e um processo de sufixação, separados, alheios. Então, da palavra feliz, eu faço a palavra infeliz e depois faço a palavra infelizmente. Eu tenho dois passos. E deslealdade, eu tenho leal, eu posso fazer lealdade e depois fazer deslealdade. Eu não dou dois passos, certo? Eu tenho uma construção e depois outra construção. Uma construção por prefixação e uma construção por sufixação. Então eu dei dois passos. Eu tive duas formações ali, duas derivações acontecendo, certo? Diferente do que acontece na parassíntese. O próprio nome, né? Síntese, indica que o processo acontece ao mesmo tempo, paralelamente, tudo junto, eu não dou dois passos. Então vamos ver, qual é a palavra base no entristecer? É triste, né? E eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo, não é verdade? Mas eu dei dois passos para formar essa palavra. Primeiro eu fiz triste para depois fazer entristecer? Ou talvez eu tenha feito tristecer para depois fazer entristecer? Não. Na parassíntese, o prefixo e o sufixo abraçam o radical ao mesmo tempo. Eu não tenho dois passos, como eu tenho na prefixação e sufixação. Você está me entendendo? Anoitecer. Olha, noite está aqui. Eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Eu faço noitecer para depois fazer anoitecer? Ou eu faço a noite para depois fazer anoitecer? Não, eu pego o noite e ao mesmo tempo eu coloco o prefixo e o sufixo abraçando o radical em um só movimento, em um movimento sintético, parasintético. Percebem isso? Envergonhar vem de vergonha. Eu pego o em e o ar e faço esse movimento de colocar prefixo e sufixo separadamente? Não, não é verdade? Eu coloco ao mesmo tempo. Então, tanto na prefixação quanto na prefixação e sufixação, quanto na parassíntese, eu vou ter prefixo e sufixo. A diferença é que na prefixação e sufixação eu tenho dois passos. Eu coloco o prefixo e coloco o sufixo, ou coloco o sufixo, depois o prefixo. Na parassíntese não, eu coloco esses dois elementos ao mesmo tempo no meu radical, certo? E aí você deve estar me perguntando, Patrícia, não vai falar, por exemplo, de derivação imprópria, de derivação regressiva, que estão lá, né, no seu manual didático? Não, não vou falar sobre eles nesse momento, porque estou falando aqui de dois processos, composição e derivação. Será que a derivação, que você chama aí de derivação regressiva, eu chamo de formação regressiva? Por que chamo de formação regressiva? Porque qual é a base da derivação? Uma palavra mais um afixo. O que é essa formação regressiva? Por exemplo, de cortar eu faço corte. O que aconteceu? Eu acrescentei algum afixo? Não. A palavra diminuiu, regrediu, certo? Eu continuo com a mesma matriz, com o mesmo radical, mas foi um processo de regressão, certo? Então, se eu não tenho essa fórmula aqui, eu não posso chamar isso de derivação. Então, eu chamo de formação regressiva. Do mesmo jeito, o que você deve ter estudado como derivação imprópria, eu estudei lá na escola, chamamos de derivação imprópria. Também não é propriamente uma derivação, não é? Porque, por exemplo, o que é esse processo aí que se chama de derivação imprópria por aí? É um processo por meio do qual, por exemplo, um verbo vira um substantivo. Então, viver é um verbo. Aí, se eu disser assim, né? O meu viver é lindo. Esse viver virou um substantivo. Ora, mas eu mexi na formação da palavra? Não, né? Eu mexi no uso da palavra. Então, também, isso não se configura de acordo com os gramáticos, né, mais contemporâneos, que estão mais atualizados, não se configura adequadamente como um processo de derivação. Tudo bem? Então, ó, fica com a gente.
esses outros processos existem, a gente só vai tratar adequadamente esses processos. Por quê? Derivação se faz com palavra mais afixo. Composição com palavra mais palavra. Radical mais radical. Esses processos vão ser tratados, certo? Com outras perspectivas que não o desses dois aqui, certo? Ó, fica com a gente. Adoro formação de palavras. Espero que você tenha gostado também. Tchau!